Nós daremos sequência nos nossos estudos em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Esse é o texto que nós estamos estudando. O parágrafo específico envolve os versículos 10 a 13. E eu já falei sobre o versículo 10 e 11, parte A. E hoje nós falaremos sobre os versículos, a segunda metade do versículo 11, portanto a parte B, versículos 12 e 13 também. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 13, diz o seguinte: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Muito bem, queridos. Talvez seja necessário aqui eu fazer uma breve recapitulação, tendo em vista que já faz há um certo tempo que não falamos sobre 2 Timóteo. Os irmãos precisam se lembrar sempre. Eu costumo sinalizar com certa constância que nós precisamos nos recordar aqui da situação em que Timóteo e o apóstolo Paulo se encontram. Timóteo, ele é pastor em Éfeso, e o apóstolo Paulo está preso, e a sua última prisão, sua prisão em Roma, e depois dessa prisão ele é morto, executado. Segundo a tradição, ele é decapitado fora dos muros de Roma. Então, é a última carta do apóstolo Paulo. Nós estamos, de fato, diante de um documento histórico, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amado Timóteo. O apóstolo Paulo era muito chegado de Timóteo. É verdade que ele tinha essa proximidade porque considerava Timóteo como um verdadeiro filho na fé. O apóstolo Paulo tinha os seus convertidos, mas com Timóteo ele tinha uma relação muito próxima. Ele era de fato muito apegado a Timóteo e Timóteo também muito apegado a ele. E nós vemos esse tom de carinho, esse tom amistoso entre Paulo e Timóteo de maneira muito clara, especialmente em textos como esse. Não exatamente o texto que está diante de nós e que nós vamos estudar, mas pensando aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu a 2 Timóteo. Nós vemos aqui a preocupação do apóstolo Paulo com Timóteo em tratar de aspectos, de detalhes da sua vida. E ao longo de toda a sua carta, ao longo dessa carta aqui, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo se empreende na tarefa de encorajar o jovem Timóteo frente aos grandes desafios do ministério. Timóteo estava, enquanto pastoreando a igreja de Éfeso, estava sofrendo uma série de perseguições e uma série de afrontas, tanto questões que dizia respeito a questões internas na igreja de Éfeso, quanto a pressões e perseguições externas também. E o apóstolo Paulo, ciente dessa realidade, busca então preparar Timóteo para essa realidade inescapável do ministério. O fato é, queridos, que vivemos em situações difíceis e pressões terríveis, que vem tanto de fora, como o apóstolo Paulo tenta preparar Timóteo aqui, como questões e pressões internas que dizem respeito a fatores internos dentro da igreja. E Timóteo, então, ele é preparado por Timóteo por Paulo, aliás, Timóteo é preparado por Paulo nessa última carta muito tocante. Essa carta aqui, ela tem um ar de despedida, de fato um momento em que o apóstolo Paulo se despede. Mas apesar disso, apesar desse tom, digamos, um pouco mais carregado, nós vemos o apóstolo Paulo extremamente, como não deveria deixar de ser, totalmente empenhado e dedicado na sua tarefa
de fazer com que o Evangelho progrida, de fazer com que o Evangelho avance. É curioso perceber, queridos, que diante da morte iminente, o apóstolo Paulo, ao invés de se acovardar, ou talvez, ao invés de rever algumas questões, talvez pensando, olha, me dediquei tanto, a serviço do reino, será que isso valeu a pena? Sabe aquele pesar que muitas vezes, em algumas medidas, nós temos, na medida em que exercemos os nossos serviços aqui, os nossos serviços cristãos aqui, às vezes aqui na igreja, e nós pensamos, será que vale a pena o esforço? Será que vale a pena a dedicação, o empenho? Estou tão cansado. O apóstolo Paulo, ao invés de lamentar nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele arregaça as mangas, ou continua arregaçando as mangas e avançando, querendo fazer com que o Evangelho progrida. Esse é o alvo do apóstolo Paulo. E isso não deve deixar de ser para nós um grande incentivo também. Nós também devemos olhar para as coisas que dizem respeito ao Evangelho. E apesar do sofrimento, das lutas, das perseguições, das batalhas que nós travamos muitas vezes conosco, apesar de tudo isso, nós devemos olhar para frente e relembrar qual é o sentido de nós estarmos aqui. Qual é a razão que faz com que nós nos levantemos pela manhã e estejamos aqui, por exemplo. Por que estamos aqui, afinal de contas? O apóstolo Paulo, ele tenta então fazer com que Timóteo não largue mão do arado. E quando nós chegamos no capítulo 3, o apóstolo Paulo, extremamente honesto com relação à realidade dura do ministério, ele não poupa Timóteo de absolutamente nada. E ele diz no versículo 1 do capítulo 3, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O apóstolo Paulo não quer que Timóteo, nesse momento derradeiro da sua vida, em que ele daqui em diante vai estar, entre aspas, sozinho, ou pelo menos sem o seu tutor, o apóstolo Paulo não quer que Timóteo não saiba dessas questões com todas as letras. Os últimos dias serão difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e a lista continua. Timóteo, você vai lidar com gente assim. Timóteo, você vai enfrentar situações em que pessoas desse nível estarão envolvidas. Portanto, ele diz mais adiante, foge deles. Foge deles. Foge deles, o apóstolo Paulo dizendo, e se aproxime de mim. Olhe para mim. No versículo 10, ele vai dizer, tu porém, Timóteo, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino. Perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele faz ele tenta traçar uma espécie de um paralelo. Ele apresenta um homem mau, e num segundo momento, ele olha para Timóteo e diz, Timóteo, você, porém, tem seguido o meu exemplo. É verdade que existem homens maus e isso vai se multiplicar e você vai lidar com gente assim, mas você tem seguido de perto o meu exemplo. E vocês devem se lembrar, se não se lembram, revisitem o sermão passado, que aqui nós temos uma lição valiosíssima sobre a quem devemos imitar. Nós hoje, queridos, vivemos numa época em que todo mundo quer nos influenciar de alguma forma. Entre os jovens nunca houve tanta intenção de ser influencers, não é isso? As pessoas não querem estudar mais, não querem se preparar mais, não querem aprender uma profissão, querem antes ser influencers, e querem ali influenciar pessoas e tudo mais. Enfim, queridos, vivemos nessa época, esse é o nosso tempo. E nesse tempo nós precisamos escolher de fato quem queremos imitar. O apóstolo Paulo orienta Timóteo a fugir dos influencers, digamos assim, do mal. E nós devemos fugir desses influencers também, especialmente aqueles que nos afastam de Deus. E o apóstolo Paulo, então, introduz aí o versículo 10, dizendo, tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Percebam que é o extremo oposto do falso mestre, ou o extremo oposto dos homens maus.
Versículo 11 ele diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Então nós temos aí a primeira divisão do texto. Versículos 10 até o versículo 11a, nós vemos o exemplo de Paulo. E isso o apóstolo Paulo deixa muito evidente nessa intenção de traçar esse paralelo entre o homem mau e a conduta que Timóteo deveria seguir, a do próprio apóstolo Paulo. Na segunda divisão do texto, e aí sim o texto que nós vamos estudar hoje, nós veremos os efeitos vivenciais da fidelidade a Cristo. Os efeitos vivenciais da fidelidade a Cristo, versículos 11, parte B, até o versículo 12. E por fim, no versículo 13, nós veremos as consequências da impiedade. Tudo bem, queridos? Estão comigo? Muito bem. Então, diz assim o versículo 11, parte B, e versículo 12. Lembre-se que essa segunda metade, essa segunda divisão do texto, vai nos dizer sobre os efeitos vivenciais da fidelidade a Cristo. E nessa segunda metade do texto, nessa segunda divisão do texto, nós nos deparamos com algo, queridos, que talvez possa gerar algum desconforto em algumas pessoas. Principalmente aqueles que têm uma visão do evangelicalismo distorcida. Porque o apóstolo Paulo inicia dizendo, nessa segunda metade do versículo, o seguinte: que variadas perseguições tenho suportado. E por que eu digo que esse trecho do texto pode gerar um certo desconforto, sobretudo naqueles que têm uma visão distorcida do que é ser um evangélico? Aliás, toda vez que dizemos isso, né, precisamos explicar, né? Quando alguém pergunta: de que religião você é? E aí você diz: eu sou evangélico, mas você tem um tempinho para eu explicar para você o que significa isso? Porque existe muita confusão com relação ao que é ser de fato evangélico. As pessoas têm uma visão, queridos, e vocês sabem disso, muito equivocada acerca do que é ser evangélico. Vocês devem ter ouvido falar várias vezes sobre a teologia da prosperidade, por exemplo, que também está, imagine, envolvida aí, inclusa nesse contexto de evangelicalismo brasileiro, mundial. E a teologia da prosperidade vai dizer que você deve desfrutar do melhor dessa terra, e que você deve ter uma saúde perfeita, e que você deve ter riquezas. Percebam como mentalidades como essa não entram em harmonia com expressões do tipo: que grandes perseguições eu tenho suportado, que várias perseguições eu tenho suportado. A teologia coach, por exemplo, que é a parente próxima da teologia da prosperidade, vai dizer que você é a menina dos olhos de Deus, e que o mundo gira ao teu entorno, e que você pode, você consegue, e que você tem direito a possuir e conquistar tudo que você quiser, porque afinal de contas você é maravilhoso, você é lindo. Queridos, notem que esse tipo de mentalidade é sim a mentalidade corrente do nosso tempo. As pessoas olham para os evangélicos e elas imaginam essa caricatura. E não é nada disso. Não é nada disso. O que está diante de nós aqui, queridos, é uma afirmação real acerca do que é ser de fato cristão. Nós estamos lidando com um homem, o apóstolo Paulo, extremamente dedicado às coisas de Deus. Um homem que, a partir da sua conversão, ele não poupou nem sequer nenhum esforço para fazer com que o evangelho progrida. Estamos diante de um homem santo, sábio, extremamente capaz, preparado, que gastou toda a sua vida em prol do evangelho. E, no entanto, ele acabou aqui os seus últimos dias numa masmorra. Eu não consigo lidar com textos como esse e não me colocar em situações como essa. Eu não consigo, o que eu quero dizer é, eu não consigo olhar para textos assim e deixar de pensar
naquilo que eu quero desfrutar aqui na terra? Será que a minha gana por satisfação, por prazer, por conquistas, tem nublado a minha visão acerca do que é ser crente de verdade? Notem, queridos, o meu ponto aqui não é que há algum erro em você desfrutar de certo conforto. Meu Deus, absolutamente, absolutamente, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo e não é isso que nós ensinamos aqui. O meu ponto é, será que a minha gana, a minha ênfase em querer desfrutar dessas coisas tem nublado a realidade de que a vida aqui é marcada sim por sofrimento e perseguição? Porque a impressão que eu tenho muitas vezes é que todas as vezes que somos frustrados em algum sentido, frustrados em nossos alvos, a impressão que temos é que a nossa vida por algum momento ela para e nós puxamos o freio de mão e nada mais faz sentido, porque afinal de contas o meu desejo, aquilo que eu queria, foi tirado ou foi frustrado por alguma questão. O apóstolo Paulo ele diz que variadas perseguições. A ideia de perseguição aqui é uma caça que busca infligir dor com o objetivo de eliminar, no caso aqui, a religião daquele que professa tal fé. A ideia aqui é de uma caça incessante a fim de destruir. O apóstolo Paulo diz que variadas perseguições eu tenho sofrido. Queridos, o fato é que nessa visão de Paulo, a experiência do apóstolo Paulo, nos ensina que seguir a Cristo implica sim em viver uma realidade de sofrimento. Isso é uma realidade. Eu sei que as pessoas aí fora tentam ensinar algo diferente a todos, inclusive a nós. Mas a realidade do Evangelho é marcada sim por sofrimento e perseguição. Os nossos maiores referenciais, incluindo o Senhor Jesus, tiveram suas vidas marcadas por sofrimento e perseguição. E isso é uma realidade. E nós precisamos, na medida em que amadurecemos na fé, saber lidar com isso. Se sofremos por causa da causa do Mestre, se sofremos por causa da nossa piedade, nós veremos adiante. Isso é motivo de gratidão a Deus. Se vocês olharem no capítulo 1, aí em 2 Timóteo, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: para o qual foi designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso, ou seja, por fazer a vontade de Deus que o comissionou, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo, ele estava convencido de que pelo fato de fazer a vontade de Deus com dedicação e afinco, ele haveria de ser perseguido. E não somente isso, o apóstolo Paulo, ciente dessas coisas, convida Timóteo a sofrer com ele. Ele diz: participa dos meus sofrimentos comigo, Timóteo. Sofra comigo pela causa do Evangelho. É como se o apóstolo Paulo dissesse: Timóteo, vale a pena. Vale a pena. Não se amedronte. Eu sei que você tem traços em sua personalidade que às vezes o retrai. Mas sofra comigo. Lute comigo. Batalhe comigo. Eu já disse a vocês, queridos, aqui, que nós não podemos olhar para Timóteo como um bebê chorão. Vocês devem se lembrar disso. É muito provável que nós, na situação de Timóteo, também nos sentiríamos amedrontados e com medo. Notem que Timóteo aqui está numa situação de perseguição. E mais, o seu pai na fé, o apóstolo Paulo, estava prestes a morrer. E ele estava ali, jovem, numa igreja,
sofrendo uma série de ameaças, e é óbvio que ele precisa ser encorajado. Além disso, é evidente que havia esses traços em sua personalidade. Timóteo parecia ser alguém mais retraído, talvez não tão destemido como Tito. E daí a ênfase do apóstolo Paulo em encorajar Timóteo, e o apóstolo Paulo diz então, sofra comigo. Perceba, queridos, que essa realidade de sofrimento, essa é uma realidade presente. E ele vai dizer no capítulo 2, no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Esse é o apelo que o apóstolo Paulo faz a Timóteo. Notem, irmãos, que é curioso notar que quando existe esse chamamento, digamos assim, essa convocação do apóstolo Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo ele não omite nada. Ele não conta uma historinha bonita acerca do ministério, acerca do trabalho que Timóteo deveria desenvolver. Percebam que o apóstolo Paulo aqui, talvez ciente de que talvez não tivesse mais condições de continuar tutoriando Timóteo, ele busca ser o mais transparente possível acerca da realidade do ministério. Ele não omite absolutamente nada. E essas questões, queridos, nos chama atenção porque nos mostra o perfil desse homem de Deus, do apóstolo Paulo. Um homem sério, idôneo, que lidava com as realidades da vida cristã de maneira muito madura. Ele sabia que viver a fé cristã implicava em lidar com situações adversas. E, queridos, vocês, assim como Timóteo, assim como o apóstolo Paulo, assim como qualquer cristão sério na face dessa terra, você vai sofrer. Você vai lidar com situações difíceis, porque percebam que nós estamos na contramão do mundo. Percebam que na medida em que nós nos opomos ao mundo, o mundo se levanta contra nós. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, já havia alertado sobre isso. Não podemos, irmãos, não podemos, de maneira alguma, ser imaturos acerca dessa realidade da fé cristã. Eu sei que nós gostaríamos, todos nós gostaríamos, de desfrutar de uma vida um pouco mais tranquila e sossegada. Eu sei que nós gostaríamos de ter um pouco mais de descanso e paz, mas me desculpem informá-los, o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é enquanto peregrinamos nesse mundo marcado por pecado, por sujeira e imundícia. Nós não vamos descansar aqui. Mas o sermão não para por aqui. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que embora houvesse várias perseguições, ou variadas perseguições, ele diz, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. E aí nós temos um certo alívio, porque sabemos que, ao orientar Timóteo acerca dessa realidade dura do ministério, que é marcada por perseguição e sofrimento, o apóstolo Paulo diz, olha, apesar de tudo isso, o Senhor, Ele tem me livrado, Ele me livrou o Senhor. Talvez aqui o apóstolo Paulo esteja fazendo referência ao Salmo 34, versículo 19. Veja o que diz Salmo 34, Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Alguns estudiosos vão dizer que talvez o apóstolo Paulo não estivesse fazendo referência exatamente a esse salmo, até porque esse tema, o livramento do Senhor, ele é muito amplo no Antigo Testamento. Mas não dá para deixar de perceber que esse versículo realmente
tem ligação a isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer a Timóteo, e essa é uma realidade que o apóstolo Paulo estava, de fato, enfrentando. Ele experimentou e estava experimentando livramentos da parte do Senhor. Perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo ele mescla aspectos, digamos, negativos do ministério. Ele fala acerca da perseguição e do sofrimento, mas ao mesmo tempo ele fala de aspectos positivos. Timóteo, apesar das perseguições, o Senhor me livrou de todas elas, ou me livrou delas. E de fato, irmãos, quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo sendo livrado, digamos assim, de uma série de situações difíceis. Uma série de situações em que ele se encontrava ali, especialmente, por exemplo, quando nós pensamos na fuga dele de Damasco. Vocês devem se lembrar dele descendo ali numa corda, livramento do Senhor, da proteção que ele experimentou de Deus ali em Jerusalém, que os irmãos ajudaram ele a fugir, inclusive. Nós temos uma série de textos que falam sobre os livramentos do apóstolo Paulo. Eu não quero cansar os irmãos, mas eu quero apenas mencionar as várias situações em que o apóstolo Paulo se viu aí protegido, ou usando a expressão dele aqui, que ele foi livre, né, ou liberto pelo Senhor, no sentido de alguém que seria pego e agora não mais, graças ao Senhor. E os irmãos devem se lembrar daquela ocasião em Listra, que nós mencionamos aqui em outros sermões, em Atos 14, 20, Deus o preservou após o apedrejamento em Listra. Lembram-se disso? Ele foi severamente apedrejado, mas Deus o livrou. Livramento da prisão em Filipos. Logo que chega em Filipos, ele prega ali a algumas mulheres, e há ali pessoas que se convertem, entre elas Lídia, cuja a mentalidade foi aberta pelo Senhor, e logo em seguida ali ele é perseguido, preso, mas ele é liberto pelo Senhor. Ele é protegido de uma série de perseguidores em Corinto, está lá em Atos 18, versículos 14 a 16. Ele é liberto em Éfeso, ele experimenta ali um grande livramento em Éfeso. Perceba, irmãos, que nós estamos diante de um homem que de fato estava falando de coisas que ele vivenciou. Timóteo, eu suportei muitas perseguições, mas o Senhor tem me livrado, e o Senhor me livra dessas coisas. E Ele há de proteger você também em seu ministério em Éfeso. Ele é resgatado, mais uma vez, de uma multidão em Jerusalém, Atos 21, de versículos 31 a 32. Ele experimenta um livramento também, mais uma vez, de uma grande conspiração entre os judeus, Atos 23, de 12 a 24. E por fim, ele é preservado durante o naufrágio a caminho de Roma. Lembram disso? No caminho de Roma, ele sofre um terrível naufrágio, mas o Senhor o livra também. É por essa razão que ele diz: de todas, entretanto, de todas essas perseguições e sofrimentos, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Mais adiante, no capítulo 4, de 2 Timóteo, ele vai dizer, nos versículos 16 a 17, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 a 17, ele vai dizer: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então, o apóstolo Paulo, até o seu último instante, desfrutando dessa realidade de livramento. E aqui nós não sabemos se a boca do leão é de fato o felino, né, dos teatros ali, onde os cristãos muitas vezes eram postos e estraçalhados,
ou se era dos seus algozes. Mas o fato é que diante dessa realidade aqui, nesse julgamento, Timóteo, o apóstolo Paulo, mais uma vez, experimentou o livramento do Senhor. E essas palavras deveriam servir para encorajar Timóteo. Timóteo, Deus há de livrar você também das dificuldades que você enfrentará e já está enfrentando em seu ministério aí em Éfeso. Saiba que ao longo de todo o meu ministério, Timóteo, apesar das perseguições, Deus, Ele me livrou. E nós sabemos que é assim de fato. Muitas vezes nós enfrentamos realidades difíceis na nossa vida cristã e achamos que são questões insolúveis. No entanto, Deus nos livra e aquilo passa. E nós prosseguimos e vamos adiante. Essa é a realidade, queridos, daqueles que experimentam a proteção e o cuidado de Deus. Mas ainda assim, apesar disso, são questões que passam. Nós somos perseguidos, sofremos, o Senhor nos livra e depois voltamos a sofrer de novo. Porque essa é a realidade, queridos. Essa é a realidade da fé cristã. Mas pastor, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, e essa palavra dura, mal tomei o meu café da manhã com whey protein. É com whey protein que começa o dia, né? Eu não, eu comecei com um pãozinho de manteiga. Não deveria. Mas logo cedo, essa palavra dura, né? Palavra pesada, que fala sobre sofrimento. Queridos, o nosso modo aqui de expor o texto é uma pregação expositiva. Então, realidades como essa, que está diante de nós precisamos lidar. E eu estou certo de que palavras como essa, apesar de lidar com questões difíceis e sensíveis, que fala acerca do sofrimento, servem também, em alguma medida, para nos encorajar. Às vezes, eu não sei, talvez alguns aqui entre vocês tenham aquela sensação de que é vítima do mundo, né? Eu sou vítima do mundo, nada dá certo para mim, por mais que eu me esforce e tente fazer a vontade de Deus, o mundo parece que se levanta e tudo desmorona sobre a minha cabeça. Eu não aguento mais essa vida de sofrimento, de perseguição, e tudo isso porque eu faço o que é certo. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Você não está só nessa. Você faz parte de um grupo seleto daqueles que foram resgatados por Deus e que vivem na contramão desse mundo, e por esse motivo você vai sofrer. Mas Deus cuida de nós, e Deus tem nos amparado, e Deus tem nos sustentado. E seja honesto com você mesmo. Seja honesto com você mesmo. Deus, Ele tem te livrado? De fato. Olhe para os detalhes da sua vida. Veja, eu não estou anulando aqui a realidade de sofrimento e perseguição que você deve estar sofrendo. Você está passando por isso. Mas você percebe também o cuidado de Deus? Você percebe também, como o apóstolo Paulo percebeu aqui e disse a Timóteo, que apesar das perseguições, o Senhor estava o livrando. Você percebe o livramento de Deus? Você percebe o ar entrando em seus pulmões? Como o apóstolo Marcos. O pastor Marcos disse outra vez aqui. Todo mundo é apóstolo aqui. Vocês percebem o ar entrando em seus pulmões? Vocês percebem o dia lindo e ensolarado que está aí hoje? As irmãs aqui do grupo da Senhora sabem que, como eu me sinto entusiasmado aos domingos pela manhã, porque eu já disse, e eu gosto mesmo da manhã, eu gosto de estar aqui no domingo pela manhã. Queridos, Deus tem nos livrado, Deus tem nos protegido. Eu sei que você tem passado por situações difíceis, situações muitas vezes insolúveis, mas perceba, queridos, perceba a mão de Deus te sustentando, te guardando, te protegendo. Perceba essas realidades até como um modo de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Os momentos ruins, tristes, as perseguições, queridos, isso vai passar. Isso vai passar. Nós temos uma esperança viva. Isso vai passar. Muito bem. O apóstolo Paulo continua então, e finalmente ele inicia aí o versículo
12, dizendo: ora, todos quantos querem, ou seja, todos aqueles que têm um desejo, não um desejo efêmero, passageiro, mas todo aquele que tem uma disposição real no seu coração, todos aqueles que querem de fato e desejam com todas as suas forças viver piedosamente em Cristo Jesus, ou seja, viver de modo consagrado ao Senhor, viver de modo dedicado a Ele, todos esses que anseiam e anelam com todas as forças que há em si, viver para o eterno agrado do Senhor, do seu Mestre, daquele que morreu por você na cruz, todos que desejam, com esse desejo ardente, viver de modo digno do Senhor, serão perseguidos. Se você quer ser um crente melhor, se você quer ser um crente piedoso, mais dedicado a Deus, mais santo, se você quer viver de modo mais íntegro, de modo mais dedicado, de modo mais abnegado, entregue ao Senhor, o apóstolo Paulo diz: vocês serão perseguidos. Para Paulo, irmãos, a perseguição é uma consequência natural. É uma consequência natural daqueles que buscam uma vida de piedade, daqueles que vivem ou buscam viver uma vida consagrada inteiramente ao Senhor. E não existe escapatória. Para o apóstolo Paulo, e isso que ele tenta transmitir a Timóteo, é que essas realidades são realidades presentes. E Timóteo haveria de saber lidar com isso. No seu processo de amadurecimento, Timóteo deveria saber que na medida em que ele se afastasse dos falsos mestres ou dos homens maus, como ele descreve no comecinho do capítulo 3, e se aproximasse cada vez mais ao perfil do apóstolo Paulo, seguindo o seu exemplo e a sua conduta, Timóteo haveria de experimentar sofrimento. Mas mais uma vez, queridos, como eu já disse, toda vez que sofremos por causa do Evangelho, isso deve ser encarado como motivo de gratidão, como motivo de graça, de favor de Deus. Afinal, em alguma medida, estamos nos assemelhando a Ele. Se vocês olharem em Filipenses, veja o que diz Filipenses, no capítulo 1, versículo 29. O apóstolo Paulo, num contexto imediato, que fala daqueles que zombam e perseguem aqueles que professam a fé cristã. O apóstolo Paulo diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crer nele. Então, o apóstolo Paulo enxerga o sofrimento como uma dádiva. Notem, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crer nele. Em 1 de Pedro, lá na frente, em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 13. Mais uma vez nós vemos que participar dos sofrimentos de Cristo é motivo de alegria, pois isso evidencia a nossa comunhão com Ele. 1 de Pedro 4, 12 e 13 diz: amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Essa é a palavra do apóstolo Pedro. Perceba, irmãos, que para esses homens, esses sim que são nossos paradigmas, né, nossos modelos, os exemplos que nós devemos seguir, para esses homens, sofrer por causa de Cristo,
sofrer por causa da nova realidade de vida que eles desfrutam em Cristo, não é um peso insuportável. É um sofrimento. Ainda assim, causa dor. No entanto, é encarado como uma dádiva. Tendo em vista que, de algum modo, por causa dessa realidade de perseguição e sofrimento, eles estão experimentando uma comunhão maior com o Senhor. E eu disse a vocês que o Senhor Jesus já havia falado sobre isso. Se vocês olharem em João, existem outros textos, mas o Evangelho de João, no capítulo 15, texto muito conhecido dos irmãos. João 15, versículo 18, diz o seguinte, 18, 19 até o 21. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros me odiou a mim, o Senhor dizendo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Então notem, queridos, que essa realidade, a realidade de sofrer por causa da verdade, por causa do Evangelho, não é nenhuma grande novidade. As pessoas tentam fazer com que nós tiremos isso de vista. As pessoas tentam fazer com que nós não enxerguemos a realidade clara que está aqui na Palavra de Deus. E tentam pregar um evangelho estranho, uma mensagem que busca apenas causar bem-estar em nós. A verdade é que esses homens mal intencionados, eles estão pensando em seu próprio bolso, em satisfazer os seus desejos e viver de maneira regalada aqui nesse mundo. Isso não é nenhuma surpresa para nós. Talvez textos como esse que estamos estudando e pregações como essa sirvam para lembrar-nos acerca do que é de fato a vida cristã. Não tem intenção de dizer aqui uma grande novidade, mas talvez lembrar vocês acerca do que é ser, de fato, um crente, alguém que nasceu de novo. E isso tudo, na medida em que nós amadurecemos na fé, tende a aumentar. Mas apesar disso, Deus nos dá graça, nos dá força, nos capacita e nós seguimos adiante, focados naquilo que é a nossa ênfase, fazer com que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através daquilo que nós falamos e através daquilo que nós vivemos. É isso. Nós devemos, queridos, aqui, na medida em que aprendemos essas coisas, ser amadurecidos pelo Senhor e viver uma fé madura, corajosa, lidando com as realidades dessa vida, não como um fim em si mesmo. Muito pelo contrário, devemos lidar com as adversidades dessa vida por causa da nossa fé, sabendo que Deus é soberano sobre absolutamente tudo e cuida de tudo. Muito bem, mas existem algumas questões que é importante que levemos em conta aqui. Cada indivíduo, irmãos, indo para um aspecto mais prático agora, cada indivíduo precisa avaliar se as perseguições e os sofrimentos pelos quais passa é fruto da sua devoção, da sua piedade, ou se isso é fruto de aspectos pecaminosos, de frouxidão moral, por exemplo. Porque o fato é que a nossa mentalidade ela não deve ser nublada
precisamos ser maduros e pensar o seguinte: o sofrimento e a perseguição que eu experimento, eu estou experimentando por causa da minha fidelidade a Deus? O drama que eu vivo no meu trabalho, por exemplo, eu estou vivendo esse drama por causa da minha fé ou porque eu sou um funcionário relaxado, respondão, que rouba o meu patrão? Eu estou sofrendo por ser alguém piedoso, dedicado, que, ao exemplo do que a Bíblia diz, eu sirvo ao meu Senhor não somente quando Ele é amável e cordato, mas quando Ele me persegue. Eu estou experimentando sofrimento porque eu trabalho com dedicação e afinco, mesmo quando o meu patrão não me vê. Se for isso, louvado seja Deus. Agora, se não for isso, querido, saiba que você precisa reavaliar a sua vida. Nós estamos lidando aqui com um aspecto do sofrimento que vem sobre aqueles que têm uma vida piedosa e que se dedicam em viver para o inteiro agrado do Senhor. Não aqueles que são relaxados. O filho diz que experimenta a perseguição dos seus pais, mas é respondão, boca dura, desobediente. Sinto muito lhe dizer, mas você está sofrendo perseguições, filho desobediente, porque você é mal educado. O fato é, queridos, que essas realidades, todas elas, precisam ser avaliadas por nós e precisamos ser honestos. Precisamos ser honestos. E todos nós, inclusive eu, precisamos nos avaliar. Eu não quero que vocês encarem a minha fala aqui como uma fala que visa atingir somente a vocês. Absolutamente. Eu sou um pecador miserável, salvo pela graça de Deus. Vocês conhecem um pouco da minha história, sabem muito bem de onde Deus me tirou e sabem do potencial que eu tenho, assim como qualquer um de vocês aqui, de fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Isso diz respeito a nós, todos nós. Precisamos avaliar de fato se os nossos dramas, as nossas perseguições, é fruto da nossa piedade ou fruto do nosso pecado. Precisamos avaliar isso. Se você, uma outra realidade, se você se diz alguém piedoso, que busca fazer a vontade de Deus, que busca se empenhar em fazer aquilo que agrada ao Senhor, e se dedica e se esforça, se você se diz alguém assim, e não experimenta nenhum nível de perseguição e sofrimento, sinto muito. Talvez você não seja tão piedoso assim. Talvez essa autoanálise que você está fazendo de você mesmo, talvez está sendo um pouco frouxa demais. Porque o texto diz com todas as letras que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, fatalmente serão perseguidos. Se na rodinha ali da escola, quando você chega, os colegas se sentem à vontade em falar sobre coisas imundas e sujas com você estando ali, e se ele se sente à vontade em falar com você, especialmente, acerca dessas coisas, saiba que você não está sendo alguém piedoso. Porque o nosso modo de agir, o nosso modo de viver, rejeita e espelha essas coisas. Notem, queridos, que a realidade da vida cristã, ela é séria demais. E a nossa régua está, de fato, lá em cima. E é Deus que colocou essa régua lá em cima. Deus colocou essa régua lá em cima. Agora, talvez você que está me ouvindo aqui, e eu espero que seja a maioria, e eu sei que é a maioria, talvez você tenha se dedicado de fato, e se esforçado, apesar das falhas e dos pecados,
você tem se esforçado em viver uma vida piedosa. E você tem se dedicado a isso, você tem buscado ao Senhor. E essas coisas não passam. O sofrimento não passa. As perseguições, elas não cessam. E você se vê muitas vezes sufocado, triste. Queridos, saiba que o Senhor, o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele olha, Ele nos guarda, Ele nos protege. Algumas vezes passamos por situações difíceis, porque às vezes Ele quer, até por meio daquilo, nos exercitar e nos capacitar. E eu tenho certeza que todos vocês aqui que passaram por dramas difíceis na vida, sofrimentos, perseguições, questões difíceis, e todos vocês que passaram e foram, em alguma medida, libertos pelo Senhor dessa situação, eu tenho certeza que você saiu dessa situação um pouco mais fortalecido, um pouco mais maduro. E Deus muitas vezes usa situações assim para aperfeiçoar você e para fazer com que você tenha capacidade de também aperfeiçoar os outros santos. O apóstolo Paulo ensina isso aos crentes de Corinto. Muitas vezes passamos por situações difíceis, complicadas, complexas, por causa da nossa piedade, por causa da nossa fidelidade, mas isso não deve nos fazer entristecer até o último. É fato que nós ficaremos tristes, é fato que nós choraremos, mas isso não deve roubar todas as nossas energias, não deve roubar todas as nossas forças. Saiba, querido, que Deus Ele cuida de nós. Saiba que Deus livrou o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo experimentou essa realidade. Deus haveria de livrar Timóteo na medida em que ele exercesse o seu ministério, e Deus Ele há de nos livrar também. Saiba que o nosso tempo de descanso não é aqui, mas aqui, ainda estando aqui, Deus nos protege, nos guarda e nos sustenta. Isso serve para fazer com que você pense acerca das dádivas de Deus como um presente inestimável. Porque nesse mundo seria comum se desfrutássemos apenas de sofrimento e dor. Mas Ele, por alguma razão, escolhe te dar dádivas e bênçãos incontáveis. Muito bem, queridos, essa é a segunda divisão do texto. Os efeitos vivenciais da fidelidade a Cristo. A terceira divisão, rapidamente, está aí no versículo 13. O apóstolo Paulo diz: mas os homens perversos e impostores. Paulo, ele descreve os falsos mestres como homens maus, né? Homens perversos, homens maus. E os rotulou como trapaceiros religiosos, ou impostores. E o apóstolo Paulo, ele já havia feito isso, ele já sinalizou acerca do perfil desses homens, aí no capítulo 3, quando ele fala, aí no versículo 8, sobre Janes e Jambres. No sermão onde eu falei sobre esses personagens aqui, eu expliquei detalhadamente acerca de quem eles eram e em que momento eles aparecem aí na literatura judaica. Mas o fato é que esses homens, geralmente associados àquele episódio em que Moisés está diante de Faraó, esses homens, eles aparecem como figuras descritas aqui pelo apóstolo Paulo como impostores, homens perversos e impostores. E o apóstolo Paulo, então, conecta os homens do seu tempo aos homens do passado, dizendo que esses homens são homens maus, impostores, cujo objetivo é enganar os outros, cujo objetivo é dissuadir os outros. O apóstolo Paulo, no comecinho do capítulo 3, ele já havia falado sobre como esses homens agem.
tentando enganar, tentando dissuadir, tentando se aproximar, usando uma linguagem aqui do apóstolo Paulo, de mulherinhas, ou seja, mulher sem cunho moral arrojado, tentando fazer com que essas os seguissem. O apóstolo Paulo, então, já havia alertado Timóteo, no comecinho do capítulo 3, acerca do perfil desses homens, e agora, no versículo 13, mais uma vez, ele faz menção desses homens, homens maus e impostores, homens perversos, enganadores. Para essa figura, para esse perfil de homem, o que está guardado é o mal. O texto diz, eles irão de mal a pior. Esse é o modo de homens assim progredirem. É o único avanço desses homens. Eles avançam sim, mas eles avançam em suas maldades, em suas escravidões, em suas paixões. E o texto continua dizendo, eles são impostores, né? Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É a vida desses homens. Muitos talvez olhem para homens assim, com esse perfil, e que são prósperos, ricos, abundantes, e que desfrutam de uma vida muito mais abastada do que a sua, e talvez por alguma razão você pense, olha, por que esse homem é bem sucedido? Queridos, não olhem assim. Não olhe para a realidade desses homens como algo que é de fato sucesso do ponto de vista de Deus. Isso não é sucesso. O texto diz que homens maus e impostores que vivem a enganar, a dissuadir os outros, que vivem a perturbar a fé genuína, esses homens, diz o texto, eles irão de mal a pior. E mais, eles enganam e serão enganados, ou são enganados. O texto diz, enganando e sendo enganados. O texto aqui não deixa muito certo acerca dessa realidade que eles desfrutam de enganar e ser enganados. A ideia talvez seja de que na medida em que eles enganam os outros, eles são enganados pelas próprias mentiras. Ou talvez que eles se tornem mais suscetíveis aos enganos de Satanás. Nós não temos muita clareza acerca de como isso se dá, mas o fato é que esses homens maus, eles progridem em suas maldades, e suas mentiras fazem com que eles se vejam cada vez mais submersos nesse ambiente de pecado, enganação e mentira. E nós devemos, a exemplo de Timóteo, nos afastar disso. Não imitem um homem mau, não invejem um homem mau, imitem homens como Paulo. Esses sim, homens assim, de fato, merecem ser imitados, e nós devemos ter esses homens de fato como paradigmas. Não devemos nos abalar com as adversidades, com os sofrimentos. Queridos, o nosso Deus, Ele é poderosíssimo. Ele é poderosíssimo. Tem uma musiquinha infantil, né? Que diz que o nosso general é Cristo. Acho que eu já disse isso aqui uma vez. O nosso general é Cristo. E seguimos os seus passos. Queridos, o que está diante de nós é o grande general. É o Senhor dos Exércitos. Então não teme. Não teme. E não sofra além da medida. Não sofra além da medida. Seque suas lágrimas, junte os seus cacos e adore ao Senhor, louve ao Senhor. Não abra mão da dádiva que é desfrutar da bênção de viver para a glória de Deus. Não abra mão disso. Não abra mão disso, de maneira nenhuma. A realidade da fé cristã, embora marcada por sofrimento, ela é marcada muito mais por alegria, por prazer e satisfação. Nós vivemos para agradar aquele que nos comissionou, portanto, se alegrem, apesar do sofrimento. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado por sua palavra, que nos auxilia, nos norteia. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por conduzir a nossa vida. Por favor,
nos ajude a viver para o seu inteiro agrado, para satisfazer as suas vontades. É isso que nos importa, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.